vai ficar aí na... Senhor, Vamos lá? fazei instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu... Muito bem, amigos. Bem-vindos ao canal A Vida Continua. Bem-vindos hoje, 22 de janeiro de 2025. Olha aí, entramos na era de Aquários, hein? Que beleza. E você gostou aí da abertura com o tema de Francisco de Assis? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Depois a gente canta mais. No momento, a gente quer logo apresentar aqui o tema. É um tema que está muito relacionado com o processo de reforma íntima. Você quer conhecer melhor a si e quer combater as tentações, as fraquezas, e no lugar delas você quer estimular as virtudes, fortalecer as virtudes. É por isso que nós trouxemos esse tema aqui, ó. Conhece-te a ti mesmo. Terapia para a paz e o equilíbrio, o autocontrole, conhecimento de si mesmo. Conhece a si mesmo e você, então, saberá lidar melhor consigo mesmo. Tem gente que diz, eu não sei o que deu em mim naquela hora. Isso é errado. Eu não sei, eu reagi assim. Há pessoas que são extremamente calmas, né? Mas, de repente, numa situação de pressão, quando um assaltante puxa a correntinha, o celular da mão, alguma coisa, a bolsa, a criatura se transforma. E pai segura e arranca e não dá, não devolve, corre atrás do assaltante, entra em luta corporal. Depois que passa, fala, meu Deus, eu nunca me vi reagindo assim. Então, será que a gente se conhece mesmo muito bem? É claro que antes de entrar nesse tema, eu tenho que falar de onde vem a frase conhece-te a ti mesmo. Não é uma frase de Sócrates, embora muitos tenham atribuído a ele. Poderia ser, porque ele, de fato, é um sábio. Mas esse tema que nós vamos tratar hoje também é evocado no Livro dos Espíritos por Santo Agostinho, na questão 919. Eu acho que eu pus 909, mas em 919. Inclusive, é uma dissertação do próprio Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, onde ele diz o que é que ele fazia para conhecer a si próprio e vencer as inclinações, mas as quedas para algumas coisas que ele lutava com isso em vida. E ele até dá a receita, ele diz, olha, faça como eu fiz na minha vida aí na Terra. Me conta. Isso eu vou contar para vocês. Mas, primeiro, vamos voltar à Grécia Antiga, ao santuário de Delfos, quer dizer, na cidade de Delfos, na Grécia. Lá tem um santuário, né? Quem assistiu o filme lá, Casamento Grego ou a Grega, não me lembro, mas a guia turística, ela leva os peregrinos, os visitantes, para conhecer o santuário de Delfos e outros, o Olimpo. Mas aí no santuário de Delfos, ela vai lá no templo de Apolo e mostra como é que trabalhavam os pitons e pitonisas, que eram médiuns, nada mais que médiuns. Eles iam dar o seu oráculo, quer dizer, a sua mensagem, eles colocavam a cabeça por um orifício, num muro, onde só ficava a boca. Talvez por isso oráculo. E
e falava em nome de um deus. Eles não diziam espírito, era um deus pagão, um dos deuses da mitologia grega. O deus Apolo era muito amado, idolatrado, frequentado, e todo mundo levava muito em conta as mensagens trazidas pelo deus Apolo. Então é isso. E à porta do templo há uma inscrição. Conhece-te a ti mesmo. Escrita lá em grego, né? Mas já há versões já em latim disso, não importa. O que importa é que essa frase correu o mundo e está até hoje aí. Atribui-na aos sábios da Grécia, e até mesmo Sócrates, mas não sabemos. O que se sabe é que a frase abre aí uma era da filosofia grega, que é a era antropológica, quer dizer, o antropológico, conhecer a si mesmo, conhecer o homem. E o próprio Sócrates leva isso muito a sério. Talvez por isso a frase ficou atribuída a ele. Porque Sócrates queria mesmo conhecer-se mais. Ele fazia perguntas do tipo: o que é a justiça? O que é a verdade? O que é a virtude? E ele procurou os sábios da sua cidade, em Atenas, e perguntava. E ele viu que, na verdade, esses sábios ainda não tinham uma resposta profunda como ele gostaria de obter. Ficavam mais na superficialidade. O conhecimento aí que se busca não é um conhecimento acadêmico. Muita gente traduz isso como conhecer autoconhecimento, é conhecer mais cultura, mais sabedoria das coisas do mundo, do que está fora. Não. O autoconhecimento é saber como você é, como você reage, quais são suas fraquezas, quais são suas virtudes. É nesse sentido moral que Sócrates trabalhava. Tanto que ele dizia, está lá na introdução que Kardec colocou no livro Evangelho, está lá. A virtude, esse é o objetivo do homem na Terra, é ele adornar-se, agregar virtudes ao seu ser, em lugar das suas fraquezas, dos seus defeitos morais. Essa é a visão de Sócrates. E por que ele ficou mal com os seus pares e o tribunal de Atenas o condenou à morte, fazendo-o beber cicuta? Diziam que ele pervertera os jovens com as suas ideias. Mas o que Sócrates dizia basicamente era: os oráculos não vêm dos deuses que vocês tanto idolatram e creem, mas de espíritos, que ele chamava daimons. Daimon, palavra grega, espírito. Então, a divindade não fala com os homens. Sócrates já dizia. Mas fala através dos médiuns. Ou melhor, fala através dos seus prepostos, os espíritos, os daimons, que se comunicam através dos médiuns. Então, não é Moisés que falou com Jeová lá no arbusto. Não. Falou com Deus. Não. Falou com um espírito protetor, uma alma mais elevada, provavelmente, um espírito familiar, um daimon. É assim. E por isso, essas ideias de Sócrates provocaram ciúme. Muitos até foram perguntar lá no santuário de Delfos, para o deus Apolo e outros, se havia gente, se o Sócrates era de fato o mais sábio. E o deus pagão lá, através do Piton, da pitonisa, do sacerdote, sim, ele. Querofonte, se eu não me engano, correu lá para Sócrates e falou: sabe, Sócrates, disseram lá no templo que você é o mais sábio. Ele
apenas, com muita modéstia, disse, não, eu não sou lá, sabe, assim, não. Eu só sei que nada sei. Ó. Portanto, e é fato, é um sinal de sabedoria. Quanto mais o homem aprofunda nas coisas, mais ele vê que tem tanto, muito mais que ele ignora. Os sábios da terra realmente são modestos. Eles falam, Deus é maior. A grandeza de Deus, a beleza. Einstein, que nós já citamos aqui, quando ele intuiu a fórmula lá do E igual a mc ao quadrado, ele estava revelando uma coisa que já estava pronta. Há um filme também que eu vi e gostei muito, era de um sábio da Índia, um jovem da Índia, que conseguiu estudar em Londres, lá na Universidade de Cambridge. E ele chegou lá e ele era muito humilde, e tanto é que ele usava o solo, as pedras do chão para fazer seus cálculos. E ele intuía grandes fórmulas, belas equações. E então um outro sábio lá de Cambridge falou, mas como é que você sabe essas coisas? Ele falou, na verdade, eu não sei, elas me foram reveladas. Elas já estavam. Então é assim, as grandes leis que governam o universo estão aí, o homem vai descobrindo. A gravidade, por exemplo, sempre existiu, mas foi com Newton, lá naquele período dos anos lá 1600, que ele observou a maçã, e que a maçã cai. Enquanto ela está presa ao talo, e o talo tem força para segurá-la, ela permanece, mas depois o peso dela, e o talo é fraco, o peso faz ela ir para o chão. É a força da gravidade, que é 9,8 metros por segundo. Um corpo cai com essa velocidade. É a velocidade que ele alcança. É isso mesmo? Em função do seu peso também. Se eu jogar dessa janela aqui uma pena e uma pedra, qual é que vai cair primeiro no solo? A pedra, né? Que é mais pesada. Porque a massa atrai o outro corpo que tem massa. Quem tem massa maior atrai aquele que tem massa menor. A Lua é atraída pela Terra, que tem mais volume de massa que a Lua. Mas a Lua também é atraída, em parte, também por outros corpos celestes, pelo Sol. Isso estabelece um equilíbrio no universo. Bom, continuar o trabalho? Vamos. Então, agora sim, eu quero passar à frente. Eu quero ver como é que Sócrates, ou esse pensamento do conhece-te a ti mesmo, foi parar no livro dos Espíritos. Aí, Sócrates, aí. Na questão 919, ficou famosa, né, essa questão. Quer dizer, quase lá perto do fim, na última parte do livro dos Espíritos, que trata de penas e gozos, né, consolações. A questão é 919, eu pus 909, errei. Kardec pergunta: qual o meio mais prático e eficaz que nós temos para alcançar as virtudes e nos tornarmos bons, já que essa deve ser a meta de todos nós? E o que disseram os espíritos? Pelo jeito aí, quem fala aí é Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, um dos pais da igreja. Ele responde: um sábio do vosso tempo já vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Não é bonito? A dificuldade está em conhecer a si mesmo. Allan Kardec foi para o lado psicológico da pergunta. Falou, como é que
nós podemos fazer uma análise, uma introspecção e uma análise fiel e imparcial do que nós somos? Muito provavelmente a gente vai fazer vista grossa para as nossas imperfeições, né? Aí a resposta vem: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista naquilo que eu fizera e perguntava a mim mesmo se eu não tinha faltado com algum dever. Se ninguém tinha o que se queixar de mim, eu fazia essa pergunta. E se nada aparecesse na minha consciência, eu dormia tranquilo. De novo, mais um. Isso. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? Quer dizer, nós podemos ser muito condescendentes com nós mesmos. Ah lá, somos muito duros com o outro, censuramos no outro, mas em nós a gente dá uma desculpa. Isso corresponde também ao que Jesus ensinou. Você vê o cisco no olho do outro e está com uma trava no seu próprio olho que você não vê. Então, muito cuidado ao julgar. Não aponte nada para ninguém, não. Porque, de repente, tem um dedo aqui mostrando que você também faz. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri, ou seja, inquiri vós, tá? Por isso está assim. O vós está implícito aí. Como qualificaríeis se essa mesma ação fosse praticada por outra pessoa? Fala, bom, vamos ver, isso que eu estou analisando. Se partisse de fulano, não gostei. Não, isso eu não aceitaria, não ficaria bem. Se nós censuramos em outrem, não poderíamos aboná-la em nós mesmos. Não podemos ter como legítima quando nós somos o autor dessa ação. Pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. O óculos dá reflexo, eu já percebi. É melhor ficar sem ele. E continua Agostinho de Hipona. Perscrute, investigue, sonde, entra lá com o bisturi, lá na profundeza do ser, e pergunte à própria consciência, desde que você esteja possuído do sincero desejo de melhorar-se. E pergunte, e peça a Deus que lhe dê força para você extirpar de si mesmo os maus pendores, como um jardineiro faz tirando as ervas daninhas do seu jardim. Nós temos que fazer isso com nós mesmos. Difícil, né? Mas, se a gente está realmente convicto de que nós precisamos buscar a paz, o equilíbrio, avançar na nossa senda, faça como comerciante também, olha lá, ao final do dia faz um balanço para ver as perdas e os lucros, mas faça no campo moral, as atitudes que eu tomei, boas, aquilo eu aprovaria, aquilo foi decente que eu fiz. Mas aquilo que eu fiz não foi. Ai, cometi muitas faltas ali, só naquele momento ali, afobado, precipitado, eu falei o que não devia. Tomarei mais cuidado. E parte para outro dia, vai fazer melhor. Não é para ficar chorando. Sem haver muitos que dizem que o que é positivo é o presente, o futuro é incerto. Eu não vou ficar nesse diálogo aí, nessa filosofia, se eu agir bem ou mal. Eu tenho que ganhar meu pão, eu tenho que trabalhar, eu tenho que garantir aqui o pão da mesa. E vocês ficam aí
me falando da vida futura, eu preciso falar da vida presente, não é assim? Aí Agostinho diz, meu caro, é justamente isso que eu quero que você ponha na cabeça. A vida espiritual é a vida para sempre. Que você poderá estar nela amanhã. Não, e não se iluda de ficar, não, eu vou cuidar primeiro disso aqui, depois eu cuido daquilo. Não, ao contrário, você tem que trabalhar em sintonia de que você está na Terra para aprimorar o espírito, a matéria é um instrumento do espírito. E ele diz, por isso que nós viemos aqui sacudir vocês com os fenômenos de efeito físico, as mesas girantes, tal, para te chamar a atenção de vós. Mas agora esse período passou, já estamos na fase dos efeitos inteligentes. Estamos trazendo ensinos para mexer com a tua cabeça, com o seu interior. O espírito já existe, você já sabe que existe. E que a vida continua. Mas como é que você chega no mundo espiritual? O que é que você tem que levar de bagagem? E ele ainda disse, vocês, é por isso que estamos dando essas instruções, que vocês são encarregados de espalhar. É com este objetivo que nós ditamos o Livro dos Espíritos. Imaginem vocês, então, o que isso provocou na época. Santo Agostinho, um dos pais da Igreja Católica, um dos grandes nomes lá da patrística, né? Junto com Orígenes, Jerônimo. E ele aparece aí alguns séculos, 10 séculos depois, mais ou menos, né? 15 séculos depois, ditando essas coisas a Allan Kardec. Por isso que a igreja se revoltou muito. Mas Santo Agostinho não estava nem aí, ele queria mesmo trazer instruções, a revelação. Ele fazia parte da pleiade, da falange dos espíritos encarregados de trazer o Consolador prometido por Jesus. E é curioso que Agostinho não era um homem dado assim religioso de início. Não. A mãe dele, sim, Mônica, ou Santa Mônica, que foi canonizada. Santa Mônica queria que ele fosse um sacerdote, um filósofo, um teólogo, carreira religiosa para o filho. Mas Agostinho estava lá, ó, muito interessado em retórica, ensinar, filosofar. Ele também adotou outras doutrinas, ele foi flertar com o maniqueísmo, com o hedonismo. Ele era um homem que amava, ele tinha uma amásia, ele não queria casar, ele estava há 13 anos já vivendo com uma companheira. E a mãe falou, não, você tem que casar com essa aqui. A moça ainda tinha 9 anos. Ele teve que ficar esperando ela chegar à puberdade, à adolescência, à idade de 14, 13, para casar. Se casava assim, nessa idade. Mas não ficou muito tempo casado com a moça, ele amaziou de novo. Ele era um homem que estava em busca de atender ainda muita coisa do corpo, da carne. Ele tinha um espinho na carne, que nem Paulo, né? Aquela coisa, a vida sensual, a vida da noite. Tanto que há uma prece dele, que ele diz, Senhor, me dê a castidade, a pureza, a santidade, mas não por hora, tá? Mas deixa um pouquinho mais para frente. E é curioso que, num momento, ele houve um chamado. Ele disse, no livro dele, Confissões, escreveu 2 livros, Cidade de Deus e Confissões, o mais famoso. Ele disse que uma voz infantil lhe soprou no ouvido. Toma e leia. Toma e leia. Ele olhou em volta, ele viu um pergaminho lá, devia ser os textos da época, né? Os textos religiosos da época eram pergaminhos. Eram os textos dos evangelistas, que São Jerônimo ia traduzir, não é? Para o latim. Estavam tudo em grego ainda, ou em aramaico. E ele pegou lá um pergaminho, era a epístola de Paulo aos Romanos, e dizia, andemos honestamente como de dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo,
E não vos preocupeis com a carne, para não excitardes as suas cobiças. Paulo, ele foi aí a Nietzsche. Ele falou, esses textos são interessantes. E começou a estudar o Velho Testamento, o Novo, era culto, conhecia o latim, como conhecia também o grego. Essa é a história de Agostinho, de Hipona. Por que Hipona? Porque ele estava em Hipona, no norte da África, devia ser uma daquelas províncias ali do norte da África, ensinando retórica, vivendo ali, ficou conhecido como Agostinho de Hipona. Mas ele depois começou a ir para a Itália, foi lá para a região norte da Itália, onde ele conheceu outros teólogos, filósofos. Foi então que ele entrou para uma ordem religiosa e se tornou padre, sacerdote, santo, foi canonizado, Agostinho de Hipona. Esse período da igreja, é bom que se diga, é um período em que o cristianismo está ainda cheio de cisões. Lembram que tem os agnósticos, docetistas, aqueles dogmas lá foram contestados, da Santíssima Trindade, por exemplo. E Agostinho vive nesse período aí, do século IV, devia ser Constantino, liberando o culto para os cristãos, né? É quando a igreja, através da patrística, são esses padres aí que começaram a consolidar o catolicismo, que Agostinho tem um papel importante. São Tomás de Aquino, lá na Idade Média, cria outro movimento filosófico religioso, que é a escolástica. Mas Santo Agostinho é da patrística. Eu não vou entrar muito nisso, não é meu território. A gente pode chamar alguém aqui para fazer uma palestra um dia, né? A gente divide a tela aqui e traz um professor aí, o professor Severino Celestino da Silva. Eu mostrei ali o que era o maniqueísmo, o hedonismo, essas doutrinas que vigiram naquele período do cristianismo recente, eram doutrinas do tipo, não, o que existe no mundo é o mal e o bem, Deus, Satanás, os maniqueístas, que seguem Maniqueu, um teólogo persa. Ou os hedonistas, que seguem a doutrina de que o importante é aproveitar a vida é curta, sorva a taça do prazer até a última gota. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Ah lá, Zeca do Pagodinho, Zeca Pagodinho. Aquela coisa assim, não vamos esquentar muito. Isso aí não é muito bom, não. Tá certo, você não fez o mal, você está vivendo na boa, mas também não está fazendo bem. E há aqueles que querem levar a vida como se fosse um carnaval completo. Tudo para o corpo. É o hedonista. Eu gosto de comer bem, e eu gosto de tais cardápios, eu gosto de tal restaurante. Aqueles que também são dados ao trago, então não põe limite para as suas bebedices. Por isso que Paulo diz lá, não adianta você de dia passar uma figura decente, ética, e à noite fazer tudo ao contrário. Também não adianta viver como na sociedade lá vitoriana, né? Da época da Rainha Vitória, onde não importa o que eu faço na verdade, o que importa é o que aparece. Eu tenho que cuidar da minha projeção, o meu nome, a minha reputação, mas o que eu faço à noite, quer dizer, as máscaras estão ali. E
Sócrates, não, ele falava, não, nós temos que nos conhecer. E quando ele foi ao tribunal e deram cicuta, foi condenado a beber cicuta. Aí voltamos para a tela principal, né? Ele ficou numa boa. Dizem que o carcereiro até abriu a cela para ver se ele fugia, ele não fugiu. A esposa dele chegou lá desesperada, mas Sócrates, vão condená-lo à morte. Ele é verdade. Mas tu és inocente. Eu falei, você queria que eu fosse culpado? E quando vem o julgamento, é engraçado que os alunos de direito estudam isso, né? O julgamento de Sócrates. Nesse momento, leem para ele a sentença, dão a palavra a ele, o que ele queria dizer ainda em vida. Falou, não, eu não temo a morte, que todos morreremos, inclusive vocês, fala para os juízes. Só que agora a morte é diferente, pela forma como ela é motivada. Eu vou morrer porque sou condenado a tomar esse veneno. Mas se eu não morresse do veneno, eu morreria um dia, pela idade, etc. Ele iria completar 70 anos. É isso mesmo. Mas ai de vós, que também estão condenados. E a consciência, ele tinha um alto conceito de justiça, ele falou, a justiça vai cobrá-los. Ele não acreditava em deuses pagãos, mas ele acreditava no daimon e num ser, uma divindade justa. Por isso que a gente tem aí como um grande sábio que viveu na Terra. E mais sábio que ele é Jesus, né? E eu terminaria aqui essa exposição fazendo uma pequena colagem com o que eu fazer instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Tá aí, pessoal, nossa live chegou ao fim. Eu espero você na próxima semana, se Deus quiser, com mais um A Vida Continua. Tchau!